Agora nós vamos falar sobre os efeitos esperados e os efeitos adversos em homens e mulheres com o uso de esteroides anabolizantes. Então, o que a gente espera que aconteça quando a gente usa um esteroide anabolizante como um recurso ergogênico? A gente espera que aumente a massa magra corporal, que aumente a secção transversa da musculatura, né? Ou seja, que haja hipertrofia, que essa musculatura ela aumente o seu diâmetro. A gente espera que tenha uma diminuição da gordura corporal, a gente espera que tenha um aumento da força muscular, né? Como a hipertrofia ela é um mecanismo de ganho de força, a gente espera que isso aconteça. A gente também espera que isso aconteça, que esse aumento de força ocorra pela maior capacidade de retenção de creatina na musculatura e também da retenção de glicogênio dentro da musculatura. A gente espera que, como aumenta essa síntese proteica, aumenta todo o processo de recuperação, então que exista uma melhora da recuperação entre as sessões de treinamento. A gente espera que tenha uma melhor recuperação das lesões, que é por isso que é utilizado em pós-operatório. A gente espera que tenha um aumento da síntese proteica, como eu já disse. A gente espera que tenha um aumento dos eritrócitos, da hemoglobina e dos hematócritos, que são as células do sangue, que inclusive é por isso que é utilizado em anemia. A gente espera que tenha um aumento da densidade óssea, que é por isso que alguns deles são utilizados para tratar osteoporose e osteopenia. A gente espera que tenha um aumento do estoque de glicogênio, como eu já tinha mencionado. A gente espera que aumente a lipólise, ou seja, aumente essa quebra de gordura, que é por isso que a gente espera que diminua a gordura corporal. E a gente espera que aumente a tolerância à dor, também fazendo com que a gente consiga ter uma maior intensidade imprimida em cada treino, certo? Mas nem tudo são flores, então a gente também espera que tenham efeitos colaterais. Então, quais são os efeitos colaterais que a gente observa no homem normalmente? Alteração no perfil lipídico, ou seja, né, a alteração nas frações do colesterol, a gente observa que tem um aumento do colesterol ruim, do LDL, e uma diminuição do colesterol bom, que é o HDL. A gente observa que tem uma elevação na pressão arterial, diminui a função do miocárdio, que é o coração, né? Diminui a capacidade de contração do coração, às vezes porque ele hipertrofia, então ele fica apertado dentro da cavidade torácica, e isso prejudica o batimento do coração, né? A contração do coração. Isso acontece só quando o coração está muito hipertrofiado, tá? Isso não é normal de acontecer, mas eu estou listando aqui quais são os efeitos colaterais que a gente observa. Então, aumento de acne, alopecia androgênica, que é a calvície, o aumento dos riscos de dano hepático, o aumento dos riscos de tumor hepático, o que é controverso, na verdade ainda não existe nenhuma comprovação de que o uso de anabolizantes aumente a chance de ter um tumor no fígado, mas o dano hepático ele é realmente comprovado, principalmente em esteroides orais, que é hepatotoxicidade, né? Ou seja, a toxicidade do fígado é maior. A gente também observa a ginecomastia pela aromatização da testosterona. A gente também observa a atrofia testicular pela inibição do eixo HPT. A gente também observa a diminuição da espermogênese, né, ou seja, da produção de espermatozoides, também pela inibição do eixo. Impotência, né, pós-ciclo, porque você tem um crash hormonal quando você breca a injeção de testosterona exógena, né? Como o eixo está bloqueado, né, ele está inibido, ele não está sendo produzida essa testosterona para essa manutenção da libido. E quando você corta a fonte exógena, ela fica sem uma fonte de testosterona. Então é normal que aconteça essa queda de libido, né, após o ciclo. E aí gerar impotência sexual. Quer dizer, é um dos fatores que pode gerar isso, né? A impotência e a libido, elas são multifatoriais. Mas dentro do que a gente está falando dos esteroides, é isso que acontece. Existe alteração da libido também, porque mesmo ela sendo multifatorial, quando você tem uma fonte exógena que é muito suprafisiológica,
ou seja, é muito acima do normal, a sua libido sobe, né? Ela tende a subir bastante. Aumenta o risco de rompimento de tendões, porque a força que você ganha ela é desproporcional à resistência, né, à estrutura dos seus tendões. Então pode ser que ocorra essa lesão se você não tomar cuidado. Tem muitas alterações do humor, porque principalmente os anabolizantes da família 19-NOR, eles suprimem o eixo da dopamina, como a gente vai ver mais para frente. Então tem vários efeitos psicológicos e também a depressão. Isso a gente está falando dos efeitos colaterais no homem. Nas mulheres, a gente tem todos esses e alguns outros. Então a gente tem também a alteração do perfil lipídico, também a elevação da pressão arterial, a diminuição da função do miocárdio, a acne, a alopecia androgênica. Você pode reparar que tem muitas mulheres que têm problema de acne quando começa a utilizar, homens também, mas principalmente mulheres, né, que normalmente a mulher é mais vaidosa, principalmente com a parte do rosto, então elas reclamam muito de acne e também de queda de cabelo, né, da alopecia androgênica. Aumenta o risco de dano hepático, aumenta o risco de tumor hepático, como eu disse, é controverso. Alterações no ciclo menstrual, porque você bagunça todo o funcionamento hormonal da mulher ali natural. Você pode sim impor uma menorreia na mulher. A menorreia, para quem não sabe, é a ausência de menstruação. Então a mulher ela pode vir a parar de menstruar durante um tempo, lógico, é reversível conforme o eixo dela, o ambiente hormonal dela vem se normalizando, é normal que isso volte ao normal e ela comece a menstruar de novo. Então tem o espessamento das cordas vocais, né? A gente repara que meninas, principalmente que fazem abuso dos esteroides, têm a voz mais grossa, né? Então tem também às vezes crescimento de pelos corporais e, né, na face, né? O buço fica mais forte, né? O pelo da perna também engrossa. E existem alguns relatos até de uma masculinização maior em relação aos pelos também. Alteração da libido, né? Também é normal que a mulher, assim como o homem, apresente uma alta na libido enquanto há o uso dos esteroides e uma queda após cessar. Embora da mulher essa queda não seja tão abrupta quanto do homem, tá? Porque a gente vai ver como funciona o ambiente hormonal na mulher depois. Então aqui eu vou mostrar alguns casos de efeitos colaterais provenientes dos esteroides anabolizantes. Então aqui a gente tem um caso de ginecomastia, né, que é o desenvolvimento das mamas nos homens, né, da glândula mamária nos meninos. Aqui a gente tem um exemplo de alopecia androgênica, que é a calvície, aquela calvície tipicamente masculina, né, com as entradas e a saída, digamos assim, né. Então que seria essa parte aqui das entradas no homem e a saída aqui no fundo, né? Entrada e saída não é esse o nome tecnicamente correto, mas a gente conhece no popular assim, né, dessa forma. Aqui a gente tem um caso severo de acne em usuários de esteroides, né? Olha só o peito desse rapaz aqui como ficou, os ombros, os braços desse, as costas. Então a gente vê um caso severo de acne. A atrofia testicular, que veio pela inibição do eixo HPT e a parada da produção de testosterona, a glândula ela se atrofia, né? Então aqui a gente tem um testículo saudável e aqui a gente tem um testículo atrofiado. Dá para ver bem essa diferença, né? De um tamanho de um testículo saudável com um testículo atrofiado. Que é a mesma coisa, um testículo saudável e um testículo atrofiado. E por último, numa menina, a gente tem o caso de clitoromegalia, né? Que é o desenvolvimento desse clítoris até ele desenvolver o tamanho e realmente começar a virar, entre aspas, um pênis. Porque quando nós somos embriões, né, a estrutura que dá origem ao pênis e ao clítoris é a mesma. E conforme você começa a expor essa menina a altas doses de testosterona, né, esse clítoris ele começa a se desenvolver e ele fica quase que um micropênis ali, tá? Então esses são os principais efeitos colaterais e a gente se vê na próxima aula.